Então abra aí comigo o texto de Salmos, capítulo 9. A minha fala hoje é uma fala bem concisa, bem resumida, porque na realidade nós falaremos mais sobre esses temas, esse tema da ações de graças, e também porque nós queremos aproveitar os nossos músicos aqui entre nós. Teremos mais uma canção e depois teremos também mais um momento de intercessão, tá bom? Salmos de número 9, eu leio o verso 1 e o verso 2, um salmo de Davi, onde o tema é um convite a ações de graças. Diz assim o texto sagrado: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, a nossa oração mais uma vez é que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós estamos conectados, unidos, em volta da Tua Palavra, sabendo que é no meio dos louvores, é no meio da comunhão que o Senhor habita, é no meio da comunhão que o Senhor ordena a Tua bênção, e por isso, ó Pai, nós queremos agradecer, porque todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, que nós ouvimos a Tua exposição, a Tua Palavra, ouvimos louvores dedicados ao Senhor, a nossa alma é edificada, nossa alma sente o elevo espiritual, e dessa forma nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Aqui o salmista Davi, ele está falando para nós desse convite, ele está na realidade fazendo um convite de ações de graças. E nós temos algumas expressões de Davi que são extremamente marcantes para a nossa vida, para a nossa jornada. E pensando então nessa reta final do ano, eu não sei como está o seu coração, como está a sua mente no sentido de preocupações, de ansiedades, de reflexões. A boa parte das pessoas com as quais eu tenho tido contato e convivido nos últimos dias sentem um pouco dessa pressão, desse cansaço chegando no final do ano. Conversando então com os adolescentes, com os jovens, eles estão aí um pouco antenados e preocupados com as provas. Quem está na faculdade, o TCC, quem está na faculdade aí pensando na rematrícula, quem está no trabalho pensando já nessa rotina de final do ano, balanço, 13º chegando, e aí dá uma animada no povo, né? Enfim, tantas correrias e tantas lutas, e às vezes tudo isso vai tomando uma certa proporção na nossa vida, na nossa jornada, que a gente vai chegando nessa fase final e derradeira do ano, e a gente se esquece de ter esse momento de pausa, de gratidão. E eu gosto muito da cultura norte-americana, que eles têm esse momento agora do final do ano, principalmente nessa semana, esse momento de uma pausa de ações de graças. E a Bíblia toda está repleta de convite, e vários convites para nós rendermos graças ao Senhor, vários convites para que nós derramemos o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo que Ele tem sido bom, reconhecendo a sua grandeza. Então veja aqui, o salmista Davi coloca para nós esse convite. Ele abre o texto falando que o Senhor deve ser louvado, depois ele fala de contar as maravilhas de Deus. No versículo 2 ele fala da alegria, da exultação, e ele fala do canto. Eu penso muito em ações de graças e de diversas perspectivas, mas eu gosto muito de pensar na perspectiva de ações de graças relacionada com canções, com músicas. É muito bom cantar louvores a Deus, é muito bom louvar ao Senhor, é bom porque isso agrega à nossa alma o princípio cristão da gratidão. Eu não consigo ver outra coisa no ministério de Jesus senão a expressão de gratidão. Por várias vezes, em diversos momentos, em diversos contextos, Jesus dando graças a Deus. E uma das expressões mais belas que nós encontramos no Evangelho é quando Jesus, ele fala ao Pai, ele dá graças ao Pai. Graças te dou, ó Pai, porque tu revelaste esse mistério do Evangelho aos pequeninos. O Senhor deu esse mistério
sério a nós, e nós só temos a agradecer. E logo na sequência, o Senhor Jesus vai fazer aquele convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. É nesse contexto que Jesus dá graças. Jesus, diante do pão e do peixe que ele vai multiplicar, ele dá graças. Jesus, diante da morte, da ressurreição de Lázaro, ele dá graças a Deus pela vida de Lázaro, e depois ele o traz da morte para a vida, e ele então promove a ressurreição na vida e também em toda a existência de Lázaro. Então, o que nós podemos contemplar na vida e no ministério de Jesus é simplesmente o nosso Senhor Jesus agradecendo e vivendo essa expressão da gratidão, e nós, cristãos, sabemos isso e devemos louvar ao Senhor. É claro que nós podemos louvar ao Senhor com as nossas vozes, com as nossas canções, com os nossos lábios, com as nossas orações. Nós podemos louvar a Deus com o nosso serviço, com o nosso ato de estender a mão a alguém. Mas aqui Davi é um músico, e também nós estamos vivendo essa ambiência do Dia do Músico. Inclusive ontem, né, foi o Dia do Músico, é isso? Parabéns a todos os músicos da nossa igreja, né? Então, Davi, sendo músico, ele faz esse convite, ele convida o povo a louvar a Deus. E é interessante, aqui no versículo 1, ele usa dois verbos que eu gostaria de destacar para vocês aqui, porque ele começa falando do louvor. A expressão que eu tenho na minha Bíblia é o seguinte: louvar-te-ei. Aqui nós aprendemos que nós precisamos ter essa postura de ações de graças diante do Senhor, e essa postura de ações de graça vai nos levar ao louvor. Por exemplo, hoje, conversando com a irmã Jane, ela falou o seguinte: olha, mesmo passando pelas lutas, pastor, uma coisa que invade o meu coração é o desejo de louvar a Deus, de bendizer a Deus. E ali então começamos a cantar, a engrandecer o nome do Senhor, porque a expressão bíblica de louvor é isso: louvor é exaltação, é declarar como bendito, é bendizer, enaltecer, engrandecer. E aí nós podemos então fazer um exercício para o nosso coração, para a nossa vida, porque Davi está falando o seguinte: olha, o que eu posso oferecer a Deus, se não um coração grato? O que darei eu diante de todos os benefícios que o Senhor tem feito, tem dado a mim? O que eu posso fazer como expressão de gratidão? E aí Davi nos convida a louvar a Deus. Então louve a Deus, agradeça a Deus. Mas a pergunta é: louvar como? Louvar do meu jeito? Fazer do louvor do meu jeito? É tão interessante isso, porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas são tão esquizofrênicas no sentido espiritual, que elas pensam que elas podem adorar a Deus do jeito que elas querem, e elas se esquecem que a Bíblia já deixa para nós o padrão do louvor a Deus. Nós não podemos louvar a Deus de qualquer forma. Dia desses eu dei uma tarefa a Timóteo, e Timóteo então chegou e fez a tarefa que eu pedi. Mas ele fez não segundo as minhas orientações. E aí então eu cheguei para ele e falei assim: ô meu filho, você fez o que eu pedi? Ele falou: fiz, está aqui o serviço, papai, dá uma olhada. Então eu elogiei a boa disposição dele, mas eu falei assim: mas não foi assim que eu te orientei. Ele falou: mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu falei: não. E tem muito crente querendo fazer do louvor de qualquer jeito, e aí Deus lá do céu está falando assim: mas não foi assim que eu falei, não foi assim que eu orientei. Então nós podemos louvar a Deus de qualquer jeito? Não. E aí veja o que Davi fala: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Se não for um louvor de todo o coração, é melhor que nós não cantemos. Se for uma canção que ela está simplesmente decorada para nós, e nós não vamos cantar a sua letra com devoção, é melhor não cantar. Se vamos fazer algo para o Senhor e não vamos colocar o nosso coração, o nosso empenho, a nossa máxima potencialidade, é melhor que não façamos. Então Davi está falando o seguinte: o convite é louvor. Então vamos louvar ao Senhor, mas vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom, e esse louvor deve brotar do coração agradecido. Você pode perceber que as pessoas que vivem louvando a Deus são as pessoas que têm o princípio da gratidão em seus corações. Elas sabem reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez, ela sabe reconhecer o perdão de Deus, ela sabe reconhecer a graça de Deus, ela sabe reconhecer a misericórdia de Deus estendida na sua vida.
Por isso que eu me lembro, inclusive, daquela canção, né, que o meu primeiro passo fora da cama, que o meu primeiro pensamento ao amanhecer seja de louvor a Deus. Porque nós poderíamos não acordar nesse dia. Estaria tudo certo da parte de Deus. Nós somos pecadores, mas a graça e a misericórdia sobre nós nos desperta. Davi fala isso em outro salmo, ele fala o seguinte: eu quero despertar a alva, eu quero amanhecer cantando. Eu já amanheço cheio de gratidão. Então é um coração completamente voltado para o louvor. Agora, convenhamos, nós sabemos e reconhecemos pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que manifestam louvor, mas que não estão por inteiro naquilo que fazem. E veja que Davi está falando o seguinte: vamos louvar a Deus, mas vamos louvar a Deus de todo o coração. Haja vista que Jesus criticou os religiosos que exigiam, por exemplo, lavagem de copos, de mãos, jarros, mas eles não eram puros de coração. Eles tinham uma visão cerimonial, eles queriam tudo limpinho. Aqueles fariseus e aqueles escribas lá da época de Jesus, se tivesse álcool gel, eles iam passar álcool gel em tudo. Estavam preocupados com os discípulos que não estavam lavando as mãos, mas eles não tinham os seus corações purificados. E aí Jesus fala o seguinte para eles, usando a expressão do Antigo Testamento: hipócritas, vocês são falsos, vocês são dissimulados. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: vocês honram-me com os lábios, vocês cantam muito bem, vocês fizeram boas aulas com os cantores, vocês são afinadinhos até, está tudo certo, vocês tocam bem, está tudo certo, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês têm muita performance, é tudo muito bonito, aparentemente bonito, mas não tem conteúdo, não tem gratidão, não tem devoção. Está tudo muito organizado. Vocês sabem honrar com os lábios, é um louvor da boca para fora. E esse louvor da boca para fora, o meu pai não quer, meu pai não aceita, porque para o meu pai tem que ser do verdadeiro adorador, e o verdadeiro adorador é aquele que canta de todo o coração. Hoje pela manhã, vou contar uma experiência bem rapidinho. Estávamos na casa do Cordeiro, do Val, namorado da Thelma. Fomos visitar sua mãe, e aí ela gosta muito de louvor, né? E nós chegamos lá para cantar. E Natália e eu não fizemos nenhum aquecimento no carro, chegamos lá e já fomos direto para o quarto onde ela está acamada. Dona Carmen, se estiver me vendo aí, um beijo, tá? E aí chegamos lá e vocês vão cantar? E já começamos a cantar. E eu comecei a cantar assim com tanta vibração, mas eu estava tão desafinado, confesso. Eu peguei um tom assim, a Natália olhou para mim assim, falou assim: que é isso, né? Aí depois, ela fez assim, aí eu peguei o tom, e aí, beleza, aí cantamos várias canções, tal, foi maravilhoso, a gente orou com ela e tal. Aí no carro, a Natália falou para mim, falou: daquela hora lá você estava cheio de vontade. Eu falei: eu cantei de coração. Ela falou: deu para ver. Então, não é de coração assim, para cantar de qualquer jeito, não é isso, mas é para cantar com vibração, mesmo que não esteja afinado, porque assim, quando você canta de uma forma desafinada, quem está do seu lado ouve que você está desafinado, beleza? Só que Deus vê para além disso. Deus vê a intenção do coração. E o que Davi estava provocando em nós é cantar de todo o coração. Solte a voz, honre a Deus com os seus lábios, sim, mas também com o coração. É triste constatar e saber de pessoas que louvam a Deus somente da boca para fora, mas não fazem de coração, não cantam para Deus, não louvam o Senhor. E o segundo verbo que estrutura o início desse texto é contar. Depois de louvar, Davi fala de contar. Então é tão interessante isso, porque Timóteo agora está aprendendo a contar. E tudo agora ele quer ficar contando. E parece que depois de um tempo que a gente aprende a contar, a gente conta de uma forma tão natural. E agora, por exemplo, para ele que tem 6 anos e está nesse processo de contar, ele fica contando tudo. E eu fiquei imaginando assim, se nós
pudéssemos recuperar essa alegria de poder contar, porque contar tem a ver com anunciar, contar de enumerar, mas também contar no sentido de sair falando para todo mundo. Mas a expressão de Davi é o seguinte, ele fala o seguinte, eu contarei, mas aqui contarei não no sentido de enumerar. Tem outros versos que falam sobre enumerar as bênçãos, né? Até aquele hino nosso, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aí você pode enumerar. Imagina você chegar, pegar uma folha e ir enumerando, falando assim, nesse ano de 2022, quais foram as bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida? Aí você vai enumerando. Aí você vai contando. Vai perder a conta, não vai não, Rafael? Vai perder a conta, não vai não? Perder a conta. Perde a conta. Agora, você tem que contar, no sentido de colocar uma a uma, mas a expressão de Davi é o seguinte, sai contando. Conte todas as maravilhas que Deus fez na sua vida. Conte os milagres que Ele realizou na sua vida. Conte os livramentos. Conte para todo mundo o suprimento que Ele deu para você quando você menos esperava. Conte para todo mundo a resposta de oração que Ele já colocou no seu coração. Conte a forma generosa que Deus está cuidando da sua vida e da sua casa e principalmente da nossa igreja. Conte, sai contando, porque quem está com o coração repleto de gratidão é uma pessoa que é impossível, ninguém aguenta. É a pessoa que está contando, é a pessoa que está falando. E ele fala o seguinte, fale de todas as tuas maravilhas. Não é para você ficar selecionando uma bênção. Domingo eu tenho um testemunho para contar aos irmãos, e aí eu vou tentar mostrar isso, porque não dá para contar apenas uma coisa. É engraçado que quando as pessoas chegam perto de outra pessoa que está extremamente feliz, todas as pessoas ficam irradiadas por essa felicidade, que a gente começa a contar, e quem anda comigo sabe, né? Quando eu começo a contar uma coisa, eu já emendo na outra e vou emendando na outra, que é gostoso contar. Mas contar as nossas vitórias, aquilo que nós estamos fazendo, não. Contar as maravilhas de Deus na nossa vida. Veja que o Evangelho esmaga o nosso coração. Não é o que você faz, não é aquilo que você é, não é aquilo que você conquistou, mas é contar as maravilhas dEle. E porque é dele, Ele derrama na sua vida, e assim eu e você somos convidados por Davi a louvar a Deus e a contar todas as suas maravilhas. Conta, sai contando. Por exemplo, seus vizinhos sabem tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida? Seus filhos sabem tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida? Seu colega de trabalho sabe o que Deus já fez na sua vida? As pessoas que circundam a sua existência sabem o dia e o momento em que o Espírito Santo do Senhor tocou a sua vida e transformou você, transportou você das trevas para a luz. Conte isso. Conte o milagre da Bíblia falando ao seu coração. Conte daquele dia em que o próprio Senhor Jesus tirou a venda dos seus olhos. Lembra quando Paulo diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas? Eu e você éramos cegos para as coisas de Deus, até o dia em que o próprio Senhor Jesus veio, rasgou o véu dos nossos olhos e a luz do Evangelho raiou, a luz do Evangelho brilhou. Nós estávamos sem esperança no mundo, agora nós estamos cheios de esperança. Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Nós estávamos num descaminho e encontramos a Jesus, o caminho da nossa vida, da nossa existência. Então conte tudo, não retenha nada. A gratidão nos exige, ou exige de nós, a levar em consideração as bênçãos, a enumerar as bênçãos, e nós certamente não podemos selecionar ou ficar escolhendo algumas bênçãos em que nós podemos contar. E eu sei que você deve estar pensando assim, mas como que eu vou contar tudo? Por isso que você tem uma vida inteira pela frente, né, meu irmão, minha irmã? O problema é que a gente quer contar tudo no mesmo dia.
Timóteo, por exemplo, quando eu pego ele na escola, ele da escola até em casa, é um trajeto pequeno de 10 minutos, ele quer contar tudo o que aconteceu em 4 horas. Eu falo para ele, filho, 4 horas não cabe em 10 minutos. E quando a gente encontra com alguns amigos, a gente quer contar tudo e a pessoa fala assim, mas não vai dar tempo, né? Não dá. Por isso que a gente tem a vida toda. Então, durante toda a sua jornada, vá contando tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. E eu encerro a minha fala lembrando o Salmo 103, versículo 1, quando ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que eu tenho, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Meu irmão, minha irmã, sejamos gratos ao Senhor e não nos esqueçamos de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus está fazendo, e vamos contar ao mundo as maravilhas do nosso Senhor. E Deus fale ao nosso coração. Amém.